Olá pessoal, estamos iniciando aqui nossas aulas sobre suplementação no esporte, um tema bastante importante para o nutricionista esportivo, né? Hoje o uso de suplementos é bastante elevado e quanto mais a gente tiver informação sobre os suplementos, mais fácil vai ser a nossa utilização desses produtos e a nossa prescrição também de maneira mais correta e mais adequada. Nesse slide aqui a gente observa são vários estudos aqui citados, estudos realizados no Brasil, onde os autores investigaram o uso de suplementos por pessoas que participaram dos estudos, a maioria feita em academias. E a gente vê que o percentual é bastante alto na maioria dos estudos. Mesmo no estudo aqui de São Paulo, 2003, que a prevalência foi um pouco mais baixa, mas ainda assim é relevante, mas chega a 80%, né? O próprio colégio americano estima aí que 37 a 89% dos atletas fazem uso de suplementos. Então são produtos que são consumidos em abundância, muitas vezes sem orientação profissional, né? Às vezes as pessoas fazem uso com orientação de pessoas que não estão capacitadas e habilitadas e até do ponto de vista legal poderiam fazer essa prescrição. E a gente ainda tem essa questão do uso indiscriminado. Então o sujeito compra, começa a usar de qualquer maneira, coloca a dose que ele acha mais adequada, né, não acopla o uso do suplemento à dieta e aí as coisas começam a ir para o lado errado. Né, aquele uso indiscriminado, excessivo, que muitas vezes pode sim contribuir para trazer como prejuízo para o sujeito e que não vai trazer nenhum benefício, né? Porque o consumo excessivo, além das recomendações, ele de fato não vai ser benéfico para o sujeito. Dentre as pessoas que consomem suplementos, esse consumo está mais concentrado em homens, né, e pessoas com idade abaixo de 30 anos. Em relação às fontes de indicação, a iniciativa própria é a principal, né? Não precisa de receita, né, de uma prescrição escrita para o sujeito ir numa loja ou num site comprar. O suplemento é considerado um alimento, né, um alimento industrializado, na maioria das vezes ultraprocessado, mas é um alimento. Então ele entra no site, compra, ele vai na loja e compra. De fato, ele não precisa de uma prescrição. O nutricionista tem aumentado sua participação nessa prescrição, né? E o nutricionista é o profissional que de fato vai ter conhecimento adequado para fazer a prescrição do suplemento e acoplar esse suplemento dentro de um planejamento alimentar, que é o ideal. Né? Aí sim o suplemento pode de fato trazer algum resultado mais relevante. Mas a gente vê muito também a indicação sendo feita por instrutor de academia que não deveria fazer isso. Né? O educador físico não é um profissional habilitado para fazer isso. O educador físico tem que se concentrar na prescrição do treinamento. Tá? E o médico também, mas poucos médicos também atuam na área esportiva e vão ter algum conhecimento sobre suplementos mesmo. O que são esses suplementos, né? Nutricionais ou suplementos esportivos ou ergogênicos? Então a gente pode dizer que são produtos utilizados aí para suplementar a dieta normal, né, de acordo com o SACS aqui de 2009, e podem conter nutrientes ou substâncias químicas com efeito sobre o desempenho físico, né? Eu gosto mais dessa última aqui, né, que é uma proposta minha de conceito, não de definição, que os suplementos nutricionais eles deveriam ser produtos utilizados para complementar a dieta de atletas desportivos e que apresentam na sua composição nutrientes ou compostos bioativos. Porque colocar qualquer substância química, uma droga é uma substância química e aí não é suplemento nutricional, né? Se a gente for olhar no dicionário, embora a palavra suplemento nos remete a dar algo a mais, mas ela tem outros significados também, né? Ela pode ser o que se junta a alguma coisa para complementar. E na maior parte do tempo, o suplemento nutricional ele vai ir nesse caminho, né? De se juntar à dieta para complementar a sua composição. É lógico que alguns suplementos não se encaixam muito nisso, né? Por exemplo, um suplemento de creatina, você vai para ultrapassar os valores mesmo que a gente conseguiria adquirir por meio da dieta. Mas, por exemplo, suplementos de carboidrato, suplementos de proteínas, né, os hipercalóricos são muito utilizados. Esses suplementos eles têm que entrar compondo a dieta, né, complementando as recomendações nutricionais dos macronutrientes e também dos micronutrientes. Muitos deles têm micronutrientes na sua composição, né? Os recursos ergogênicos, de modo geral, vão ser qualquer substância ou qualquer artifício que a gente utiliza para melhorar
a performance, o desempenho físico, né? A origem da palavra que o ergon é trabalho, o gênero é produção. Então, tudo que o sujeito fizer para melhorar o desempenho físico pode ser considerado um recurso ergogênico. Dentro dos recursos ergogênicos, a gente tem categorias, né? São os mecânicos, os psicológicos, fisiológicos, farmacológicos e os nutricionais, que é o que a gente vai dar a ênfase aqui. Mas só a título de exemplo, né, um mecânico poderia ser, por exemplo, né, o maiô que o pessoal usou na natação durante um tempo, que melhorava, né, o deslizamento sobre a água, diminuindo o contato, e muitas pessoas bateram o recorde porque tinha ali um recurso ergogênico mecânico. Psicológico, né, muitas equipes usam o trabalho dos psicólogos, que tem importância muito grande, né, com estratégias para aumentar a confiança, a autoestima do sujeito, e a gente sabe que isso faz diferença, né? Principalmente os atletas latino-americanos, eles têm um componente emocional mais aguçado, e às vezes na hora da decisão, por uma questão emocional, o sujeito não tem o desempenho ótimo dele e às vezes perde uma medalha, por exemplo, na Olimpíada, que já aconteceu, né? Os fisiológicos, por exemplo, o sujeito vai treinar lá na altitude, porque o ar é rarefeito, o corpo dele, para compensar aquilo, aumenta os glóbulos vermelhos, né? E aí quando ele vem para competir em altitudes mais baixas, ele poderia ter alguma vantagem no transporte de oxigênio e aí ter algum efeito positivo sobre isso. E os farmacológicos, as drogas, né? Como a efedrina, que é o estimulante, né? Os esteroides anabolizantes, que ajudam na síntese proteica, na recuperação muscular, tá? E os nutricionais são aqueles que a gente vai ver aqui. Então a gente vai estudar aqui os principais, como creatina, betalanina, tá? A L-carnitina, que já está bem em desuso, mas também ainda está aí, tá bom? Em relação à legislação, a gente tem o órgão que regulamenta, né, a comercialização desses suplementos no Brasil é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ela tinha uma portaria de 98 que se referia aos alimentos para praticantes de atividade física. Em 2010 ela lançou a resolução que envolve essa comercialização de suplementos, essa regulamentação da comercialização. E ela fez algumas adaptações, né? Aqui nesse quadro dá para a gente ter uma noção. Primeiro que em 98 ela falava que era alimentos para praticantes de atividade física. Quando se fala assim, isso a gente está englobando todo mundo, o atleta e o sujeito que está na academia. Em 2010 ela mudou o discurso, ela passou para suplementos para atletas, né? Atletas é um grupo restrito de pessoas, né? Aí o que a gente tinha? A gente tinha a categoria dos repositores eletrolíticos, eles continuaram. Dos repositores energéticos também continuaram. Dos alimentos proteicos também continuaram. Os compensadores também continuaram aqui, é esse 4 aqui. Os aminoácidos de cadeia ramificada saíram. Depois a gente vai estudar separadamente os aminoácidos de cadeia ramificada, né? E a Anvisa ela tem a justificativa dela para não ter incluído os BCAAs aqui na resolução de 2010. Então ele não é considerado pela Anvisa um suplemento para atleta. Ele não está proibido a comercialização, mas ele não pode ser comercializado como suplemento de aminoácidos de cadeia ramificada para atletas, tá? Colocava lá outros alimentos com fins específicos e ela acrescentou aqui, ó, que não tinha creatina. Então, na resolução da Anvisa tem lá suplemento de creatina para atletas, tá? Quando a gente for estudar creatina, eu vou voltar a falar disso aqui. E incluiu também suplemento de cafeína para atletas. Então, ela entendeu que há informação científica suficiente para dizer que a creatina tem segurança, dependendo de como é usada, e que pode beneficiar os sujeitos, né? A mesma coisa para a cafeína, tá bom? Aqui a gente tem um detalhamento um pouquinho maior, mas eu aconselho entrar lá no site da Anvisa, pegar a resolução e ler na íntegra, né? Mas aqui tem um resuminho. O que seria um suplemento hidroeletrolítico para atletas? Então, é aquele produto, né, destinado a auxiliar a hidratação. Ele pode ter até 8% de carboidrato, mas pode ter zero, porque a finalidade dele não é repor energia, é repor eletrólito e água, né? Sódio é obrigatório ter na concentração de 450 a 1150 mg de sódio por litro. Potássio pode ter até 700, mas pode ter zero de potássio. Na verdade, o único mineral que a gente tem recomendação para reposição no esporte, né, principalmente em atividade de mais longa duração, é o sódio, né, por causa da hiponatremia. E a osmolaridade tem que ser abaixo de 330 mol por quilo de água. Tá? O segundo categoria, suplemento energético para atletas, aí é produto destinado a complementar, repara que ela usa muito essa palavra, né? As necessidades energéticas. O principal componente dele, carboidrato, pelo menos 75% das calorias na forma de carboidrato, né? E que pelo menos 15 gramas por porção. Então a maltodextrina, a palatinose, o oximase, dextrose, são todos esses aqui. Alguns hipercalóricos também tem tanto carboidrato que entra nessa categoria.
O suplemento proteico para atleta, então um produto destinado a complementar as necessidades proteicas. Pelo menos 50% das calorias tem que ser na forma de proteína e tem que ter pelo menos 10 gramas de proteína por porção, tá? O suplemento para substituição parcial de refeições é o antigo compensador lá. Aqui, os que vão entrar aqui são os hipercalóricos, é popularmente conhecido como MAS, mas nem todos vão entrar aqui, né? Eles são utilizados aí para ou substituir uma refeição, ou complementar uma refeição em situações que o sujeito não consegue atingir lá as necessidades dele só com a alimentação. Às vezes o sujeito tem um consumo energético muito elevado, né? 4.000, 5.000, 6.000 quilocalorias por dia, e às vezes só com o alimento fica um pouco difícil para atingir esse valor. Tem que ter 50 a 70% de carboidrato, 13 a 20% de proteína e pelo menos 300 quilocalorias por porção. E o suplemento de creatina para atletas é um produto destinado a complementar os estoques endógenos de creatina. A porção tem que ter de 1,5 a 3 gramas. A Anvisa limita, né, na concepção dela, o consumo máximo diário deveria ser de 3 gramas, tá? E o grau de pureza pelo menos 99,9%. E o suplemento de cafeína para atletas, produto destinado a aumentar a resistência aeróbia, tá? Ela se limita a isso, em exercícios físicos de longa duração. A porção tem que ter 210 a 420 miligramas, né, por porção, e o grau de pureza aqui do composto, né, que é a cafeína é 1,3,7-trimetilxantina, 98,5%. Nós vamos estudar depois a cafeína também isoladamente, tá? Ainda nessa resolução, no artigo 21, ela diz que nos rótulos de todos os produtos previstos nesse regulamento deve constar a seguinte frase em destaque e negrito: este produto não substitui a uma alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado e prescrito por nutricionista ou médico. Então, a Anvisa tentando, né, fazer com que a população procure uma orientação profissional para fazer um uso mais correto. Isso é legal, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer que a indústria de suplementos é um setor de extrema ascensão. O Brasil passou por a maior crise econômica da sua história. Ainda está saindo dela, começando a sair, né? Nesse período, todas as estimativas é que de crescimento, né? De crescimento no setor de venda de suplementos. Se vocês observarem o número de sites, o número de lojas de suplementos que abriram nos últimos 10, 15 anos é bastante grande. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais interessadas no consumo. Então a gente tem mais lojas, vendas pela TV ainda é muito pouco, mas pela internet muito, né? Isso induz a um consumo indiscriminado, porque o sujeito vai lá e compra e usa do seu jeito, né? As pessoas estão interessadas em caminhos mais curtos, resultados mais rápidos, mas muitas vezes o suplemento não traz isso. Na maioria das vezes não traz isso, né? Resultado mais rápido, resultado mais preciso, num tempo menor, depende de você associar um conjunto de fatores, né? Errando pouco na dieta, errando pouco no treinamento, errando pouco no descanso e acertando muito, para que você de fato alcance resultados em tempo mais curto. Mas não tem milagre, né? De qualquer maneira vai ter que ter esforço e dedicação. A mídia vai influenciando, né? Nos sites a gente vê muito as propagandas, suplementos, ou na própria loja que comercializa, com pessoas, né, exibindo corpos lá sarados, perfeitos, para induzir o consumo, às vezes frases também. Nos rótulos a Anvisa não deixa colocar isso, tá? E as pessoas estão interessadas em um corpo perfeito, né? Isso é uma coisa totalmente relativa. O que é perfeito para mim pode não ser para você, mas as pessoas estão interessadas. E o suplemento dá aquela ideia de que ela pode alcançar esse resultado de corpo perfeito num prazo curto, e a gente vai ver que a história não é bem assim, né? Será que tudo que a gente vê por aí é feito ergogênico, nutricional, né? Uma mulher com um nível de massa muscular desse tipo, um homem com um nível de massa muscular desse tipo, será que isso é só a genética, o treino e a dieta? Muitas vezes não. A gente sabe que o uso de principalmente esteroide anabolizante, que é o principal droga consumida para aumentar a massa muscular, está cada vez mais indiscriminado, né? Embora deveria ser utilizado só com prescrição médica, a gente sabe que na prática as pessoas conseguem comprar, adquirir e conseguem também utilizar, né? E aí isso é bastante complicado. Além disso, a gente tem aqui uma frase importante da Sociedade Brasileira de Medicina e Esporte, quando ela lançou o primeiro position dela, e ela diz o seguinte, que uma alimentação balanceada e de qualidade, a não ser em situações especiais, atende às necessidades nutricionais de um praticante de exercício físico, inclusive atletas de nível competitivo.
o que dispensaria o uso de suplementos alimentares. Então a gente tem que pensar muito, né? Antes de começar a consumir de qualquer maneira esses suplementos, porque muitas vezes o sujeito está consumindo sem ter necessidade nenhuma. Uma outra coisa que a gente tem que pensar e que é bastante importante em relação ao uso de suplementos em relação à qualidade dele. O Comitê Olímpico Internacional, a Agência Mundial Antidoping vem sempre alertando o seguinte: a gente tem muitos suplementos com substâncias não declaradas e muitas vezes substâncias que são consideradas doping, né, que estão na lista antidoping da Agência Mundial. Então o sujeito consome o suplemento, não tem conhecimento disso, não está declarado no rótulo, ele vai lá, ganha a competição dele, faz exame antidoping e de repente é pego sem saber por quê. Então, se tem muito cuidado. Quem vai prescrever também tem que ter cuidado. Inclusive, deve alertar o atleta sobre isso. Ó, você está consumindo um suplemento que eu não tenho como garantir essa qualidade. E aí, se o sujeito for pego no antidoping porque tinha contaminante naquele suplemento, fica mais difícil. Né? Como é que você vai se defender disso? Né? O que eu aconselho é pegar laudo com a empresa que está te vendendo isso, guardar a amostra para você tentar se defender se isso acontecer. Tá? Então a agência antidoping ela vem manifestando essa preocupação, né? E ela mostra aqui, né, que em alguns casos algumas substâncias presentes podem ser proibidas pela regulamentação. Ela fez um estudo, pegou suplementos de vários países, né? E eu estou falando assim, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, Austrália, países considerados aí, né, de primeiro mundo, com a fiscalização muito melhor do que a nossa. E em todos os países tinha algum suplemento com substância não declarada. Às vezes tinha uma efedrina, tinha um esteroide anabolizante. Isso pode comprometer a carreira de um atleta. Tá? Então, muito cuidado com a prescrição. O Colégio Americano também ele ressalta aqui, no position mais atual dele, que o fato de estar escrito lá no rótulo que o produto é 100% puro, que tem grau farmacêutico, que é livre de substâncias banidas, que é natural e saudável, nada disso garante que não tenha nada ali. É uma declaração que o sujeito está fazendo ali que parece que dá mais credibilidade, mas certeza a gente não tem, tá? E aí eles ressaltam ainda a importância do atleta procurar um nutricionista esportivo, né? E esse nutricionista dá uma assistência para esse atleta, inclusive esclarecer os riscos desses produtos, né? E se for fazer o uso mais consciente possível, tá bom? Eu vou encerrar aqui nesse slide aqui, para a gente depois iniciar aqui falando um pouco de suplementos de vitaminas e minerais. Né? Para encerrar esse assunto aqui, essa introdução, muito importante, né? A gente tem um monte de suplemento que está na prateleira, mas que não foi testado. Não precisa ter de testar, né? Não é igual um medicamento que o sujeito tem que testar o princípio ativo, testar durante vários anos, né? Em animais, depois em humanos, ver efeitos colaterais para depois chegar com o produto no mercado. Suplemento, não, o sujeito é considerado alimento, ele cria lá o produto e coloca. Então as pesquisas elas não acompanham os lançamentos de suplementos, né? A maioria das pesquisas ainda se refletem os efeitos apenas no curto prazo e efeito crônico de uso de suplemento a gente não sabe quase nada. Então, mais um motivo para a gente pensar duas vezes antes de usar qualquer substância dessa. Ok? Um abraço e até mais.